Olin Rollins no ar, papapá e pá, beleza? Chegando devagar, essa aqui é a segunda parte do podcast A Insignificância na Batalha da Vida. Se você ainda não ouviu a primeira parte, eu recomendo que você escute para poder se inteirar do assunto, beleza? Vamos dar o prosseguimento aqui na segunda parte, valeu? Cada um está num grau de evolução, certo? Como eu falo aqui, eu não estou entrando nos méritos do assunto aqui, falando sobre grau evolutivos, grau de consciências do espírito, o que ele tem que passar, o que ele tem que limpar o rastro dele aqui na Terra, etc e tal. Eu não estou entrando nesses méritos, eu estou falando de um modo amplo e geral na visão, vamos dizer assim, na visão da matéria, assim, do mundo ou na visão assim, dentro da religião cristã, por exemplo, que domina boa parte do Ocidente, certo? Então, ou a religião judaica também, que é oriunda, cara, qualquer religião que tenha dogmas, que tenha regras, que tenha, sabe, vai por aí realmente com o intuito do domínio, entendeu? Para que poucos possam obter de vantagens, certo? De confortos e para esses poucos terem essas vantagens, muitos têm que ser a base da pirâmide, entendeu? E aí que entra essa loucura que eu tô falando, se esforçar, cara. Tem um meme do Facebook, papapá, que eu vi há algum tempo, eu passo isso muito de exemplo para as pessoas, que tem a senhora lá pegando latinha e tal, nossa, e que bonito que ela pegou latinha, conseguiu juntar dinheiro para fazer o aniversário da neta, comprar um bolo de chocolate e tal, que a menina nunca teve, e nesse meme fala que não, que é o contrário, que isso é uma coisa horrorosa, e é uma coisa horrorosa. Quem estiver me ouvindo e tiver com olhos e ouvidos de ouvir, vai entender, porque, cara, isso é ridículo. A pessoa tem que batalhar, pegar latinha para uma coisa natural que deveria ser. Eu não estou julgando aqui, porque eu não estou julgando, eu não estou analisando o ato da senhora tal, de amor e etc e tal, mas sim a situação, entendeu? Específica, que é uma situação que não deveria existir. Que por existir acaba parecendo uma coisa muito bonita, entendeu? Mas não é, cara, é ridículo. Para coisa simples da vida, a pessoa, o pobre, propriamente dito, o pobre principalmente, tem que batalhar, tem que, aí sim, dá valor. Tem gente que quer colocar isso dentro de você. Não, você tem que batalhar, você tem que sofrer na vida, você tem que, para você aprender a dar valor, entendeu? Nas coisas. Então, que valor? Às vezes quem fala isso é seu pai, ou seu avô, ou gerações anteriores que não tiveram a coragem, essa é a verdade, não tiveram a coragem de dar o grito, serem rebelde, bradar pela liberdade, entendeu? Pelo aquilo que realmente é correto, certo? Não tiveram essa coragem e foram passando essa covardia ao longo do tempo para vocês, através dos genes, através das ideias, através da educação. Então a população, ela é acovardada, ela tem medo de no final do mês não conseguir pagar as contas, ela tem ela precisa de uma garantia, entendeu? De uma coisa, e mesmo assim ela ainda com todo respeito, mas continua burra, porque ainda continua contraindo mais dívidas, entrando mais ainda na mão dos poderosos, fazendo seus crediários, usando seus cartões de créditos e etc e tal, entende? E vai continuando e nunca finda esse processo, essa roda de samsara, né? Reencarnações e reencarnações, né? Agora, estamos na transição, eu tô vendo muita coisa mudar, tô vendo pessoas com mais coragem de darem esse grito de alerta, tô vendo muita gente trabalhando por conta, criando as suas empresas, seus empregos informais, trabalhando em 3, 4, 5 coisas diferentes, entendeu? Não tendo mais patrão, não tendo mais, sendo servo, entendeu? Tô vendo muitas pessoas deixando religiões, pessoas que hoje frequentam o espiritismo, o católico, a igreja evangélica, vão tudo ao mesmo tempo, entendeu? Não tem mais aquela coisa de ser de uma denominação só, entendeu? Eu tô vendo os jovens que são muitas vezes criticados, eu já critiquei também, não vou negar sobre a questão da sexualidade e tal, porque a sexualidade desacerbada, principalmente na periferia, leva ao aumento de miséria, porque vai se transando mais cedo, vai se
nascendo mais pessoas e vai aumentando a miséria, isso é óbvio. Mas mesmo assim, esses mesmos jovens estão mostrando essa liberdade sexual, essa liberdade que não precisa ser um relacionamento de casar homem e mulher, entendeu? E para constituir uma família, certo? E para continuar, porque através da família, através do emprego, através da religião, da posição política, vai continuando o sistema de escravidão que sempre houve. Desde lá do Jeová que eu falei, que não perdoou a sua própria criação, né, e castigou-os lá nos primórdios, entendeu? E vai dando, e eu tô vendo uma geração que já indo contra isso, que claro, vão ser julgados como se fosse o diabo que tá fazendo isso, que veio pra destruição, pro apocalipse, e as pessoas têm medo do apocalipse como se ele fosse uma coisa ruim, sendo que ele é necessário e vai ser muito bom, entendeu? Porque só aí as coisas velhas morrerão, só quando se finda com aquilo que não está em ordem, que está eu não gosto de falar errado pra mim, entendeu? Só quando se findam essas coisas, se dá o fim, se tem algo apocalíptico e etc e tal, se encerra, é que recomeçam coisas novas, entende? É assim, então as pessoas têm medo, já fiz podcasts, tem aqui, sobre a nova ordem mundial, cara, já falei. Como será bom quando tivermos uma moeda só, que bom que seria não tivéssemos moeda nenhuma, entendeu? Se vivêssemos na base da troca ainda, mas como será bom com uma moeda só, um governo só, entendeu? As pessoas têm medo de serem implantadas chips, etc e tal, e elas não verem que elas são chipadas, entre aspas, chipadas desde o começo da humanidade, elas são chipadas, cara, e controladas, e elas não enxergam isso, cara. Então, cara, essa coisa, batalha do suor, de você ser obrigado, você não poder estar na sua casa. Eu vivi muito de aluguel e, cara, é um sufoco, cara. E não, mas aí você, para ter um sossego, para ter um conforto, para ter uma tranquilidade, né, para ter sua casa, para estar debaixo de um teto, para comer aquilo que você gosta, por outro lado, você não tem o sossego porque você tem que sair para trabalhar 5, 6, 7 da manhã, passar a semana inteira trabalhando, entendeu? Incultem na sua cabeça que daí nas férias você descansa, que é uma grande mentira, entendeu? Ou no final de semana, que é uma grande mentira maior ainda, entendeu? Então, quer dizer, de uma forma ou de outra você não tem paz. Você realmente não tem a cabeça fresca, o sossego, não é o descanso merecido, não, que senão vai cair lá atrás no Yahvé, no Jeová. É o que é natural de dentro de você. Que mal há, se você, como eu digo, você não é um ladrão, você não é um assassino, um psicopata, você não é alguém que sai fazendo guerra e etc e tal, não existe alguém falar que você, talvez por ser preguiçoso, ser vagabundo na visão deles e etc e tal, ou ser rebelde, que você é uma pessoa má, que você tem que sofrer, tem que pagar, tem que ser excluído, que acontece muito isso, você tem que ser rejeitado, que acontece muito isso também, entendeu? Então, cara, para fechar aqui, que foi na onde eu tava, agora eu cheguei no ponto que eu tava mais ou menos quando eu comecei a fazer esse podcast, que eu resolvi fazer esse podcast, que é a seguinte coisa, essas pequenas batalhas que colocam, incultem na sua cabeça que você tem que ter do dia a dia, que é bonito, que é para você conquistar alguma coisa na vida, essas pequenas batalhas que são feitas na base da pirâmide, certo? São as que promovem as grandes batalhas, as grandes guerras, cara. E vocês não conseguem, muita gente não consegue ver isso, entendeu? Quando, por exemplo, um prédio, certo? Aí eu vou dar o exemplo do prédio daqui a pouco. Então, cara, a ganância, a ambição que países, ou grupo de empresários, ou grandes laboratórios, ou etc e tal, eles têm de poder e de tal, eles estão galgados, eles estão, a base deles, eles estão firmados em cima da base, que é o povão, que é a sociedade que trabalha e etc, que batalha. Então, essas pequenas batalhas, elas acabam que por criar tanta a energia como financiar economicamente e financiar energeticamente as grandes batalhas, que vão deixando os poderosos batalhando entre si lá, mas sempre estão batalhando entre si, mas são os mesmos que estão no poder, entendeu?
eles podem, eles não sofrem, cara. Quem sofre, quem ainda é mandado para as batalhas, se eu for pegar aqui como exemplo uma guerra mesmo, são quem tá lá realmente na base da pirâmide, quem já trabalha, quem já sofre no dia a dia, quem tem que sustentar sua família. São esses que quando acontece uma guerra, que nem, por exemplo, Estados Unidos, guerra no Golfo, Iraque, Israel, etc e tal, são esses mesmo que estão lá embaixo que são pegos e mandados pra guerra. E a coisa muito louca é que eles não se recusam, porque incutem dentro da sua cabeça também essa coisa de patriotismo, entendeu? Cada país, eles querem, eles precisam que o cidadão daquele país, entendeu? Que nasceu naquele país, seja patriota. Aí ficam colocando em propagandas e etc e tal, que nossa, que o patriotismo é lindo, que no caso aqui o verde e amarelo, né? Vocês veem como os americanos, eles são com o azul, vermelho e branco, a águia, as estrelas e etc e tal, o orgulho que eles têm, né? De cantar o hino e colocam aqui na gente. A gente ainda é meio mais papapá, mais porra louca, a gente gosta mais só mesmo de cantar o hino verde e amarelo em Copa do Mundo, o que eu não acho ruim, entendeu? Muito pelo contrário, porque eu sou um fã sim do futebol, mas vão colocando isso dentro de você, e aí, quer dizer, bonito você trabalhar, que bonito você sair cedo de manhã para trabalhar, para ajudar no crescimento do seu país, entendeu? Para gerar riquezas para o seu país, riquezas que nunca voltam para você, papapá, entendeu? Porque você paga imposto, papapá, você paga juros altíssimos, papapá, e você não tem uma vida digna. Quando vão te dar um auxílio de 250, 500 reais, tem gente que ainda é contra, achando que é muita coisa, achando que pobre é vagabundo e que não merece receber isso, cara. Para você ver quanto a mente das pessoas estão condicionadas, cara, entendeu? Estão retornando um dinheiro que já é nosso, por direito, certo? Que foi tomado ao longo de anos e de gerações, e tem gente ainda sendo contra, cara. Então, que eu falo pra você, é complicado, né? É complicado abrir mente das pessoas pararem pra fazer reflexões sérias, entendeu? E por que não? Porque geralmente as pessoas querem o debate, a discussão, a batalha, que é o que os poderosos querem, que a gente continue aqui brigando entre si na base da pirâmide, para que enquanto isso ninguém presta atenção lá em cima. Então, para fechar, eu ia fazer o exemplo do prédio aqui. Cara, o prédio ele precisa da estrutura dele lá, os alicerces, né, as fundações, certo, e etc e tal, certo, para poder se erguer um prédio de 20, de 30, de 100 andares às vezes, etc e tal, certo? Ele para em pé por causa das boas fundações, dos bons alicerces, certo? Cara, quando começa, vocês já devem ter visto em alguns casos aí, prédios que começam a entrar água, a ferrugem começa a comer, o material usado na construção não foi de tão boa qualidade, etc e tal, e rompe as estruturas lá embaixo, etc e tal, o prédio vem abaixo, certo? O prédio ele vem ao chão, certo? É mais ou menos isso que acontece. A sociedade tem que começar a enxergar que é o seguinte, não é batalhando lá contra os poderosos, querendo bater de frente, que vai ser muito difícil. Mas quando aqui na base as pessoas começarem, aí sim, pessoas talvez com minha forma de pensar, aumentarem o número de pessoas que pensam igual a mim ou pensam parecido e começarem a confrontar com as pessoas que estão ainda com a mente condicionada dentro dessa questão evolutiva do trabalho, do esforço, de achar bonito essa coisa, etc e tal. Quando começarem a ver esses confrontos aqui, né, não precisam ser confrontos físicos, confrontos filosóficos, vamos dizer assim, certo? Quando começar a verem essas batalhas e começarem a se destruir aqui esses alicerces, essas bases, toda essa estrutura, todo esse poder vem abaixo. Entendeu? Todo esse sistema ao longo dos anos vai vir abaixo, vai cair, cara. Mas depende da gente, cara. Depende da gente começar a batalhar entre nós, entendeu? Como eu disse, friso novamente, filosoficamente, certo? Educacionalmente, entendeu? Parar de, como eu falo, tem muitas coisas, vangloriar não. Glamorizar, parar de glamorizar a pobreza, parar de glamorizar que a batalha, que o emprego, que o sistema de trabalho é muito lindo, é importante, é bonitinho, dignifica o homem quem trabalha desse jeito, parar de glamorizar favela, glamorizar periferia, entendeu? Parar de, sabe, começar a parar com essas coisas que na verdade quem quer que a gente continue fazendo isso são os poderosos, Quando a gente parar de glamorizar o patrão
patrão que te dá um emprego na roça para você ir catar laranja ou catar feijão e te paga tanto, quando você parar de achar que seu patrão é bom, porque ele te dá a oportunidade de trabalhar, mas ele não vai te dar um pedaço de terra se você quiser. Nem que você quiser comprar barato, ele não vai te vender, porque o interessante é que você seja boia fria, que você seja empregado o resto da vida, não que você tenha um pedaço de terra para você. Quando nós pararmos de glamourizar essas coisas, glamourizar Silvio Santos da vida e etc e tal, achando que ele foi camelô e trabalhou e conquistou tudo que ele tem com isso, conquistou com a mente, entendeu? Com a inteligência e que realmente ele tem, entendeu? Que usa, ao meu ver, não usou para benefício de todos não, porque dar um prêmio de telecena ou uma casa do baú é 0,001% daquilo que ele poderia fazer, né? Mas o pobre glamouriza, entendeu? O pobre glamouriza. E é o que eu falo pra você, eu não tô julgando ou condenando ninguém aqui, porque eu entendo que os próprios governos, através da educação, da não educação dada durante anos e gerações, acaba construindo mentes que não têm longo alcance de pensamento para poder modificar alguma coisa. Então também, é claro, e se você pegar nossos avós, bisavós, que nem tiveram educação, que eram da roça, que eram analfabetos, etc e tal, também não se poderia exigir muito, né? Apesar de que eles viviam talvez uma vida mais digna. Não, as pessoas acham que hoje nós vivemos uma vida digna, né? Nós não comemos mais banha de porco, que faz bem para a saúde, mas nós comemos óleo de soja, que é um grande mal, mas, né, que for... E aí teria outros 1000 exemplos, etc e tal. Então a vida naquele tempo, que era muito mais natural e saudável, né? As pessoas viam como uma vida pobre, como a vida, né, começaram a ilusão da cidade grande, principalmente quem é do interior, quem é do Nordeste e tal, começaram... O do Nordeste eu entendo, por conta da seca que havia lá, e os governos não ajudavam, etc e tal, entendeu? Mas muitas pessoas que moram no interior não quiseram dar continuidade no que sua família tinha, nas plantações que sua família tinha, etc e tal, e vieram com a ilusão da cidade grande, entende? Eu entendo também os oriundos, os imigrantes de outros países, como vieram os italianos, a qual eu faço parte, sou descendente, e etc e tal, e vieram fugindo de guerras, e etc e tal, etc e tal. Mas independente, se fugindo de guerra de outros países, ou fugindo de uma pobreza, entre aspas, dos interiores do Brasil, ou da seca do Nordeste, aí vieram incumbidos com esse chip papapá na cabeça de que não, faz pelo teu esforço, do seu esforço que você merece, que daí você vai conquistar as coisas, etc e tal, etc e tal, etc e tal, entendeu? Eu só não posso, talvez o que seja diferenciado aqui no Brasil e talvez nos Estados Unidos seja o povo preto, cara, que veio trazido da África, obrigado. E que muitos ainda falam assim, não, mas foi os próprios pretos que vendiam os pretos, cara, cada absurdo que eu escuto, cara, entendeu? Porque realmente poderia, e havia, claro que havia povos de outras tribos ou mais fortes, tal, que escravizavam os próprios pretos da África e vendiam para os brancos, mas tinha muito branco também que ia lá e buscava e escravizava e roubava e tomava, quer dizer, tinha de todo tipo, cara, entendeu? Mas isso não importa do jeito que eles foram trazidos, eles foram trazidos, obrigado pra cá, entendeu? Eu já fiz um podcast, eu farei, não lembro, da grande dívida que nós temos com o povo preto, cara, porque cota ainda é pouco. Porque eles sim foram trazidos para cá, obrigados a trabalhar como escravos e depois libertados sem direito nenhum, nem direito para voltar para os seus países de origens, nem com direitos de terra e nem com direito de emprego, porque os empregos ficaram para os imigrantes italianos, japoneses, alemães e etc e tal, que vinham para cá, entendeu? E aí se viram obrigados a viverem às margens da sociedade, etc e tal. E aí, como qualquer pessoa que tivesse passando fome, que estivesse passando necessidade e fosse procurar emprego, fosse procurar uma forma justa de ganhar dinheiro e mesmo assim não era dada, muitos acabaram caindo no crime, porque até eu cairia se fosse preciso. E aí, né, a gente já sabe, depois
o que é a história, certo? Ao longo desses anos todos, de preconceito, de etc e tal. Então, o povo preto é um dos que a gente deve mais respeito e é o povo, sim, realmente, que o povo branco mais deve nesse Brasil, nas Américas, por assim dizer. Fazendo só um adendo aqui, eu estava fazendo a edição aqui desse podcast, né, e onde eu entro falando aqui que um dos povos que a gente mais deve, né, que o povo branco mais deve é o povo preto, e eu quero ratificar também que nós devemos muito aos povos indígenas, então também, porque os povos indígenas também sofreram com a invasão, ou seja, as terras eram deles, entendeu? Não só no Brasil, mas na América toda, entendeu? E foram invadidos, foram dizimados, entendeu? E hoje o pouco de povos indígenas que existem no Brasil ainda querem tirar mais terras porque dizem que não precisam ter tanta terra para pouco índio. Uns absurdos muito grandes. Então eu queria estar só fazendo esse adendo aqui, certo? Eu vou fazer um podcast falando sobre toda essa situação, se é que eu já não fiz. Então, junto ao povo preto, os povos indígenas também devem todo o nosso respeito, tudo que a gente puder fazer por eles, e todos os nossos pedidos de desculpa a esses dois povos ainda seria muito pouco, beleza? Então vamos prosseguir no podcast, mas isso eu deixo para outro podcast. Então, cara, finalizando aqui com 45 minutos, falei pra caramba, acho que foi o maior podcast que eu já fiz aqui na Hollis Entertainment. Quem ouviu até o fim, beleza? Quem não ouviu também, beleza, certo? Talvez a gente faça uma parte 2, uma parte 3, mas é isso, cara. Raciocinem desde lá do começo, da criação, né? Do não perdão, e dessa coisa até chegando aos dias de hoje da batalha, entendeu? E saibamos que, volto a repetir, apenas quando nós que estamos na base da pirâmide abalarmos as estruturas entre nós, quando nós mexermos, entendeu? Entendemos que lá na Noruega, lá na Dinamarca, sim, é um pouco mais justo, porque se trabalha 6 horas por dia, e se trabalha por hora e etc e tal, e se tem oportunidade, e se tem dinheiro para se divertir, para guardar, para se aposentar e etc e tal, quando nós aqui no Brasil, e nem japonês, cara, e chinês para mim, que são ditos povos evoluídos, Japão e China, eles estão ao contrário da evolução, como muita gente pensa. Eles estão se transformando numa sociedade de formigas, cara. Eu vou falar sobre isso em um outro podcast, como é involução, o que está acontecendo no Japão e na China. Estão se tornando formigas, e por mais que as pessoas achem que a sociedade de formiga é uma sociedade inteligente, é uma sociedade dentro da inteligência, como eu falo, é uma inteligência condicionada, entendeu? Para uma função só, que é trabalhar em prol de uma rainha, em prol que fica lá. É a mesma coisa que acontece com o mundo, entendeu? Então a sociedade do Japão e da China e em outros países que tem esse sistema, eles estão rumo a serem formigas, entendeu? Então não vamos ser formiga não, galera, beleza? Vamos abrir o olho, vamos fazer uma reflexão, papapá, e abalar as estruturas da sociedade, certo? Aqui, entre nós, filosoficamente, como eu digo, sem violência, porque até a violência é um atributo, é uma arma que os poderosos usam, entendeu? Eles querem ver a gente se matando, seja nos estádios, palmeirense contra corintiano, contra São Paulino, contra não sei o quê, seja no dia a dia, quando as pessoas vão pegar metrô, trem e se matam por causa de um lugar para sentar, para ter que ir lá ser escravo durante 8, 9, 10 horas de trabalho, entendeu? Então, a violência é uma das formas que os poderosos, quem está no topo da pirâmide, ou às vezes no meio da pirâmide, ela usa também pra gente ficar aqui entre nós. Como é bonito, o povo acha bonito ficar falando de tragédia, de morte, de doença e etc e tal, e vai se mantendo condicionado. A vibração, a energia, ela não aumenta a sua frequência vibratória, a sua energia não aumenta, ou seja, você vai ficando cada dia mais cego, sem pensar, em raciocinar, sem fazer reflexões, como a que eu estou pedindo aqui para vocês, certo? E aí, você vai continuar, o mundo vai continuando nessa, achando que a evolução é essa. A evolução é trabalhar bastante, entendeu? Descansar pouco, entendeu? Ser mal remunerado, trabalhar para os outros, entendeu? Que é um absurdo, certo? E assim vai continuando. Então, abalar as estruturas não é isso. É pensarmos todos juntos
entendeu? É filosofarmos, trocarmos de ideologia, certo? Porque essa tá furada, cara. Essa tá furada. E infelizmente, é que eu falo, com todo respeito, mas religiões, principalmente religiões e sistema político, mas talvez religiões são as que mais conseguem manter você que tá me ouvindo como gado, entendeu? Que infelizmente, cara, eu não queria estar dizendo que eu acabo fazendo parte do rebanho, porque eu tô, né, dentro do contexto, eu tô nesse mundo capitalista, eu não gosto de rótulos, mas talvez eu seja um anarcocapitalista, entendeu? Mas eu tô no meio do rebanho, mas eu acho que eu não sou gado não, entendeu? Eu acho que eu já tô espero estar com o olhinho um pouco mais aberto, mas que eu estou no meio do gado, eu estou e acaba refletindo isso, algo ruim na minha vida também, entendeu? Porque, infelizmente, é claro que a evolução da consciência, a evolução da sua consciência, ela é individual, independente, vamos assim dizer, mas a evolução do lugar que você habita, da morada que você, né, habita, Terra, Sete, Gaia, o que for, da galáxia, do universo, essa evolução, ela já não é independente como a sua, ela já é coletiva. Infelizmente é uma evolução coletiva. Por isso, vamos sair logo da roda de Sansara, vamos brigar até que se for com sei lá, com os nossos superiores e tal, e fala, não voltamos mais, entendeu? Estamos nos libertando até da roda de Sansara, certo? Vamos decidir isso e praticar. Então, Oli Rollins papapá, saindo do ar com 50 minutos praticamente de podcast, e ainda muita coisa para falar, muito assunto para dizer aqui, certo? E quem sabe eu continuo essa ideia num outro podcast aí. É difícil quem escuta 50 minutos de podcast, mas se eu ver que algumas pessoas escutaram e interessaram, a gente volta a falar mais sobre o assunto, beleza? Mas é isso aí, Oli Rollins papapá, estava no ar, saindo do ar, saindo fora. Valeu!